Pronto. Primeira coisa que eu quero mostrar é a questão do backup, né? Que virou aquele rolo a aula anterior e como é que faz backup, como é que não faz. E, enfim, né? O backup era mais fácil do que a gente pensava, tá? Até agradecer a Amanda aí, mandou um vídeo aí também mostrando como é que faz, porque virou aquele rolo lascado, né? E na verdade aqui, ó, já mostrando como é que faz o backup, você vai clicar com o botão direito aqui, ó, em cima do nome do banco, backup, vai dar um nome do banco, nome banco, por exemplo, clicar nesses três pontinhos aqui, ó. Aqui embaixo, ó, tá formato SQL, você muda para formato backup. Mudou para formato backup, vocês vão reparar que aqui fica sem nome nenhum. Coloca o nome aqui, ó. Nome. Se você clicar em Create, ele vai criar aqui, ó, um caminho onde vai ter nome.backup. Aí você clica em backup e ele cria o backup no local onde você indicou aqui. Era só isso. Então a jogada estava em trocar aqui de SQL para backup. Certo, galera? E aí já era esse arquivo que eu mandei para vocês. Essa era a grande diferença, né? Que não é diferença quase nenhuma. Criou todo aquele problema na aula passada, a gente sofreu pra caramba lá, pelo menos eu, né? Sofri para fazer. Mas tá aí, né? Agora a gente já não tem mais essa problemática. Bom, naquele mesmo esquema, tá? A aula. Caso você estiver dúvida, pode me interromper aí. Como eu vou estar olhando a tela aqui do Postgre, vou acabar não vendo o chat aí, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me interrompe, tira a dúvida, tá? Tomar uma água aqui e já vamos começar. Então, vejam só. Eu vou pedir aqui, então, um script, né, pra gente. Create script. Pra gente poder estar trabalhando aqui os comandos, né? Então, vou dar um Ctrl A aqui, apagar o que está aqui. Descer aqui um pouquinho a saída. Encurtar aqui um pouco, né? E na aula anterior, então, a gente começou a trabalhar os joins, né? Fiz uma revisão para saber como é que vocês estavam na matéria, até onde vocês já tinham visto ou não. E aí a gente começamos a ver os joins, né? Então vamos lá. Na aula anterior eu falei para vocês o quê? Que um join nada mais é do que juntar duas tabelas em uma pesquisa, tá? E para juntar essas duas tabelas eu preciso ter um elo de ligação entre essas tabelas, tá? E normalmente o elo de ligação entre essas tabelas é a chave primária e chave estrangeira entre essas tabelas, tá? Então vocês sabem que a gente trabalha com banco de dados relacional e que o banco de dados relacional ele tem essa característica, né, de uma tabela emprestar a chave para outra, né? Aí então essa característica de ligar tabelas por chaves primárias e estrangeira. E dessa forma todas as tabelas acabam se interligando de alguma forma. Então o inner join é uma forma de fazer pesquisas que traz dados de duas tabelas numa mesma pesquisa, tá? Então a gente sabe que para pesquisar em uma tabela, na aula anterior eu dei o exemplo da tabela estado, né? A gente usa um comando chamado select. Então se eu usar o comando select, seguido do asterisco, quer dizer que eu quero selecionar todos os dados. O from indica de qual tabela você vai querer selecionar todos os dados, e aí o nome da tabela. Estado underline UF, no nosso caso. Então, esse comando aqui basicamente está falando o quê? Eu vou selecionar todas as informações que eu tenho na tabela estado underline UF, que é essa tabela aqui. Esse exemplo aqui a gente fez na aula passada, só executando aqui para testar, mas não tem muito segredo, né? Vocês já devem ter feito muito, inclusive com o Guilherme. Aí eu falei para vocês que é possível juntar, né, as tabelas por meio do inner join em uma mesma pesquisa. Então vamos supor, eu quero saber todas as cidades e estados que tem no meu banco de dados. Todas as cidades e quais os estados as cidades pertencem, por exemplo.
Então, se eu fizer somente a seleção de todos os dados da tabela cidades, cidade, vocês vão ver que eu não consigo responder essa questão. Então vejam só, aqui eu tenho o código do estado, mas se eu apresentar isso aqui para o usuário, né, ele não vai saber que o código 2 por exemplo, poderia ser, por exemplo, de São Paulo, que o código 5 poderia ser Mato Grosso, e aí? Ou Bahia, né, ou sei lá. E aí ferrou, né? Então, nem esse primeiro select, nem esse segundo select responderia a minha questão de uma maneira satisfatória, né? Ou seja, citar todas as cidades e os estados que elas pertencem. Apesar do select aqui da cidade trazer o código desse estado, para me apresentar, por exemplo, em forma de relatório, não seria ideal, né? O ideal seria trazer ou a sigla do estado ou o nome do estado. Para resolver esse tipo de questão, surgiu o que a gente chama de inner join, que é o que? Eu juntar esse select com esse select. Tá? Então, o código ficaria dessa forma. Vou selecionar todos os dados da tabela cidade em conjunto com a tabela estado. Então, esse inner join indica isso. Vou selecionar tudo da tabela cidade com a tabela estado. Só tem um problema aí. Se eu executar somente isso, vai dar pau. Vejam só. Dá erro. Por quê? Porque como eu mostrei para vocês, a minha tabela cidade e minha tabela estado, e como eu já falei, elas têm que estar interligadas. E de fato estão. Se você olhar aqui, ó, o código do F é uma forma de ligar essa tabela cidade à tabela estado F. Então, na hora que eu montar o inner join, eu sempre tenho que pensar nesse elo de ligação. Tem que existir um elo de ligação entre as tabelas. Nesse caso, o nosso elo de ligação é o código F. Então, eu vou ter que indicar aqui na minha pesquisa onde esse código F onde existe esse elo de ligação entre as tabelas. Então, eu uso a palavrinha on. Aí eu vou citar o nome das tabelas. Então, onde cidade, ponto código underline F seja igual. No caso, esse código F é a chave estrangeira para a chave primária da tabela estado. Então, nesse caso, eu vou ter que falar que o meu código, minha cidade.código F, ela tem que ser igual a minha tabela estado F no campo código estado, que é a chave primária. Então, estado underline F ponto code underline estado. Se eu fizer isso, acabei o meu inner join. Então vejam só, passos importantes para fazer com que isso daqui funcione. Estabelecer elo de ligação entre as duas tabelas e dizer em que campo essas duas tabelas se ligam por chave. Se eu executar isso daqui, agora sim, ó, tenho todos os campos da tabela cidade, seguido de todos os campos da tabela estado. Lembrando que essa ordem aqui que os dados são mostrados depende dessa ordem que eu coloco aqui, ó, tá? Se eu tivesse estado aqui e cidade para o lado de cá, essa ordem iria mudar. E se você reparar, de fato, ó, o código da cidade no F é igual ao código do estado no nesse campo aqui, ó, código estado. Então, a partir daqui, ó, começa a minha tabela estado. Então, tá exatamente igual, né? Se eu executar somente aqui, ó, essa pesquisa, vocês vão ver que tem outros estados que não estão lá. Lá eu tenho o código 2 e 5. 4 e 3 não aparece no meu inner join. Por que o 4 e 3 não aparece no meu inner join? Porque não tem ligação com a tabela cidade. Então, ou melhor dizendo, na tabela cidade não tem nenhuma ligação com aqueles estados, e na tabela estado, esses estados ali cadastrados não possuem nenhuma ligação com a tabela cidade. Então, uma coisa importante nesse tipo de select, usando o inner join, é que ele vai trazer os dados que se relacionam somente, tá? Então, aqui eu consigo responder a minha questão.
todas as cidades e os estados que elas pertencem. Então tá aqui, todas as cidades cadastradas no banco e os estados que ela pertence. Aí eu ainda falei para vocês que é possível filtrar esses dados aqui dentro do meu select, né? Então, para ficar uma pesquisa mais bonita, como eu tenho nomes de campos diferentes, eu só vou colocar o nome dele. Então, nome, underline cidade, seguido de vírgula, sigla, underline estado. Agora, ao invés de trazer todos os dados, eu vou trazer somente os dois dados que eu quero. Se, por exemplo, eu fosse trazer aqui o nome do estado, e por algum motivo esse nome do estado aqui, deixa eu executar esse select aqui, fosse chamasse só nome, e esse cara aqui chamasse só nome, eu teria um problema, né? Que seria, deixa eu voltar aqui para o asterisco, que fica melhor de mostrar. Que seria eu ter o mesmo nome para esse e para esse cara, né? Então eu tenho nome para cidade, um campo chamado nome para os nomes da cidade e um campo chamado nome para o nome do estado. Se isso acontecer de duas tabelas que eu estou ligando possuem campos com o mesmo nome, você faz igual a gente fez aqui. Aí você vai adicionar o prefixo, que é o nome da tabela. Então, por exemplo, cidade, ponto nome, underline cidade. E aqui uma vírgula, estado, underline UF, ponto, sigla, underline, estado. Isso daqui também tá certo. Então vamos executar. Tá lá. Ó. Então aí, se caso os nomes dos campos forem iguais, você adiciona o nome da tabela e põe um ponto. Se forem diferentes, você pode deixar sair o nome da tabela, que funciona normalmente. Certo? Dúvidas, galera? Dúvidas, dúvidas? Sim, a aula está sendo gravada, Amanda. Bom, se ninguém se pronuncia, porque acredito que não tenha dúvidas. A partir daí eu quero mostrar algumas coisinhas aqui para vocês que são interessantes e que vai ajudar na hora para a gente fazer exercícios mais interessantes. Então vejam só, da mesma forma que nesse tipo de select aqui, ó, de cima, eu consigo usar, por exemplo, uma condição. Então, se eu vim aqui colocar where, sigla, por exemplo, underline estado igual a MT, maiúsculo, né? Porque é case sensitive. Da mesma forma que nesse cara aqui eu consigo usar esse tipo de situação, aqui embaixo eu também consigo. E como eu uso isso, professor? Igualzinho aqui. No fim do meu select eu adiciono um where, por exemplo, sigla, underline estado, seja igual, vamos fazer aqui para ver, MT. Então, se eu executar aqui, opa, deixa eu ver aqui, ó. Ah, sim. Nesse join, como só traz campos que se relacionam, ó, se eu tirando esse where aqui, ó, não tenho nenhum MT aqui. Então, obviamente, não vai trazer nada na hora que eu executo com essa sigla, né? Ou seja, eu não tenho nenhuma cidade cadastrada com estado com sigla MT. Então, por isso que eu executo e nada. Se eu colocasse aqui SP, vocês vão ver que agora vai trazer somente os estados com de SP, ignorando o estado da Bahia, né? Então as condições aqui ocorrem do mesmo jeito, tranquilo, muito facilmente. Inclusive você pode utilizar aqui, no caso dos campos iguais, os prefixos com os nomes das tabelas. Se não for necessário, se for um único campo, aí não precisa. Outra coisa que aqui funciona também é o end, né? E end, por exemplo, sigla estado igual, por exemplo, se não me engano era BA. Então, se eu trouxer aqui,
Opa, deu erro, sigla underline estado, né? Executou, não tem nada, ó, com BA. Vamos pôr aqui um OR para ver. Agora veio, ó. Então o end, os dois tinham que ser verdade. Como os dois não era verdade, né? Então não trouxe nada. Agora com o OR, ele acaba trazendo aqui o salvador. Porque ou esse é verdade. Então na hora que ele testava, ilha solteira é SP e somente SP, não BA. Então não trazia nada. E assim por diante. Com o OR, ou esse ou esse. Aqui funciona normalmente esse tipo de comando. Comando count, por exemplo. Eu quero contar quantas cidades do estado de São Paulo e da Bahia tem. Você vem aqui e faz isso, ó. Você pode trocar, né, e colocar count, por exemplo, asterisco. E aí ele vai, ó, sei que eu tenho 5 registros, vamos ver se vai funcionar. 5 registros. Funciona do mesmo jeito. Para média, para raiz quadrada e assim por diante, funciona igualzinho. A única coisa que muda é que eu tenho agora essa ideia de estar juntando duas tabelas, tá? Dúvidas sobre esses comandos, galera? Não, nenhuma dúvida? Bom, se não tem dúvida, eu vou propor uns 2 ou 3 exercícios para a gente fazer. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver. Aí eu resolvo com vocês e a gente discute aqui durante a aula aqui a resolução desses exercícios, tá? Beleza? Para a gente dar sequência e ver os outros tipos de join também. Então vejam só. Vamos, pensando aqui nesse banco então, deixa eu explicar um pouquinho a relação entre as tabelas dele para vocês, para embasar os exercícios. Então veja só, a gente fez aqui um exercício que está juntando a tabela, no caso, estado com cidade, tá? Agora vamos supor que eu faça o seguinte exercício com vocês. Que eu pergunte aqui, deixa eu colocar em forma de comentário o enunciado do exercício, para a gente não esquecer. Por exemplo, que eu queira saber todos os produtos. Deixa eu ver aqui quais informações tem na tabela produto. Deixa eu usar um select aqui que é mais rápido. Para elaborar aqui o exercício. Coisa rápida. Então eu tenho 2 produtos aqui, tá? Eu quero saber quais os fornecedores cadastrados, quais os produtos e seus respectivos produtos. Opa! Seus respectivos fornecedores. Então aqui, ó, tem a tabela produto. Em algum momento aqui, ó, só explicando aqui o exercício, eu vou ter aqui um campo fornecedor, ó. O que eu quero que você faça? Que você reúna a tabela produto com a tabela fornecedor, que está aqui. Aí vamos dar uma incrementada nisso daqui. Listar o nome dos produtos e, deixa eu pôr aqui embaixo, as quantidades, nome do produto, vírgula, quantidades e nome do fornecedor, vírgula, quantidade e nome do fornecedor. Então, essa daqui é a primeira ideia de exercício, tá? Então, veja só, o que eu quero que você faz? Que você monte um select com o inner join para listar esses produtos cadastrados e quais os fornecedores dele. E aí, só que você apareça somente o nome do produto, a quantidade e o nome do fornecedor.
Vamos lá, galera. Tranquilo, né? De boa? Acho que 5 minutinhos aí para fazer tá tranquilo, né? Ou não? Quanto tempo vocês querem que deixa para fazer esse exercício? Pessoal? Não, não. A gente vai discutir aqui na aula, Jonathan, a resolução. Tipo, vamos supor, professor, leva 5 minutos para mim fazer esse exercício. Vou deixar vocês fazerem aí, vou dar um tempinho aqui de 5 minutos e faço aqui com vocês. Esse tipo de exercício aqui é mais para a gente praticar mesmo. Eu quero que vocês tenham contato com a situação, com esse tipo de join, com esse tipo de pesquisa. Deixa eu ver como que é a pergunta lá, professor. Como o João? Deixa eu ver como que é a pergunta lá. Ah, sim, já vou pôr. Aqui, ó. Deixa eu dar alguns enter aqui para ficar uma tela mais limpa, né? Consegue enxergar de boa aí? Beleza. Eu já vou preparar um outro enunciado aqui pra gente, tá? Eu vou passar 2 exercícios aqui, dá uns 5 minutinhos, 10 minutinhos para vocês resolver. Tenta fazer por vocês, montar o join com o exemplo que eu já dei, para ver os erros, as dúvidas. Isso daí só vai aparecer se vocês fizerem, né? Se vocês colocarem a mão aí na massa aí e fazer. Então, não tem jeito. Aqui, deixa eu só vou tirar o enunciado aqui por. Não vou precisar tirar nada não do enunciado. Deixa eu fazer aqui embaixo. Uhum. Não vai rolar nada. Vai sim. Olha só explicar aqui rapidinho esse segundo. Eu quero que vocês somem por meio de inner join qual o valor em compras realizado pelo cliente de código número um. Mas aqui não vai ser código número um. Aqui eu vou mudar um pouco. Eu vou pôr o nome do cliente. Então é uma situação onde só você vai ter o nome do cliente e vai precisar juntar para resolver. Só um segundo que eu já volto aqui o enunciado aqui. Pronto. Olha aqui, ó, galera. Então, o segundo, eu só vou explicar rapidinho e já deixo vocês fazerem. Somar qual o valor das compras realizadas pelo cliente de nome José. Então, vejam só. Você tem o nome do cliente, está em uma tabela. Compras, na verdade, é a minha venda aqui. As vendas que foi realizada para o José está em outra tabela. Como eu resolvo a parada? Inner join. Vou juntar cliente com venda. Só que agora eu não quero trazer informação nenhuma. Eu quero somente somar o valor das compras realizadas por esse cliente. Então, esses 2 exercícios aqui, ó. 8 horas eu corrijo, fechou? Pode ser? Estamos combinado? Sim? Beleza? Então, tranquilo. Estou aguardando. É importante vocês fazerem, hein? Quando a gente tiver prova, eu vou cobrar esse tipo de coisa. Então, tirem a dúvida. Aproveitem para tirar a dúvida.
Galera, é o seguinte. Nesse primeiro exercício, pede o seguinte: quais produtos cadastrados e seus respectivos fornecedores? Se eu verificar produto, tem esses campos. E verificar a tabela fornecedor, deixa eu achar ela aqui, que possui esses seguintes campos, eu vou identificar que a tabela produto, ela possui um campo chamado código fornecedor. E que na tabela fornecedor eu tenho também um código do fornecedor. Então existe uma relação entre as duas tabelas. Se existe uma relação entre as duas tabelas, é possível eu fazer uma junção das duas em uma pesquisa. Tendo isso em mente, então, eu vou montar o meu inner join. Então, eu vou fazer um select, certo? Primeiro eu vou montar com asterisco, depois eu filtro, tá? Da forma como eu pedi. Asterisco from, eu vou procurar então produto. Em conjunto, né? Com a tabela fornecedor. Aí eu vou citar aqui onde essas duas tabelas se ligam. Como eu falei aqui, ó, código do fornecedor na tabela produto. Então vou lá, produto.code underline fornecedor seja igual. Aí eu vou vir aqui e vou buscar aqui, ó, na tabela fornecedor o campo que vai fazer ligação. Então, fornecedor.código underline fornecedor. Certo? Feito isso, se eu colocar aqui um ponto e vírgula, se tiver tudo correto, os códigos, já vou trazer os dados das duas tabelas. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, executei aqui, deixa eu jogar aqui um pouquinho mais para cima. E já trouxe aqui, ó. Como eu só tenho 2 produtos cadastrados como venda no banco, é o que vai me trazer aqui, ó. E trouxe muitos dados porque as duas tabelas têm muitos códigos. Aí, no meu enunciado, eu pedi ainda para filtrar, né? Eu quero somente o nome dos produtos, as quantidades e o nome do fornecedor. Então, vou vir aqui e vou ver, ó. Descrição produto é né? Que vai ser o nome do produto. Então, vou lá. Descrição sem acento, underline produto. Primeiro campo. Vou pôr uma vírgula. O próximo campo que eu quero é a quantidade. Então, aqui no produto tem quantidade. Deixa eu ver aqui. Estoque produto seria essa quantidade, né? Então, estoque, underline produto, vírgula. E aqui eu penso o nome do fornecedor. Então, tá nessa outra tabela que chama nome, underline fornecedor. Como não tem nenhum nome repetido, eu não preciso de pôr o prefixo da tabela. Feito isso, se eu executar, agora eu vou ter uma pesquisa muito menor, né? Que vai resolver aqui, né? A questão somente com o que eu preciso. Então tá aqui a resposta do primeiro exercício. Quanto a esse primeiro exercício, vocês têm dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Sim, não, não. Pelo jeito não. Bem fácil, né? Ué, Oi, ué. pode falar. Aí também tinha descrição do produto, detalhe. Não precisava pôr ou... No campo, na tabela produto, descrição do produto, É, tem descrição do produto. Onde está detalhe? não, tem outro também. Puxa aí pra você ver. Aí, ó, embaixo aí, ó. Descrição do produto detalhe. Deixa eu ver o que tem nesse campo aqui. Espera aí. Assim eu consigo ver melhor. Detalhe que eu já te falo. Aqui é a descrição. Sim, você poderia, na verdade. Aqui tá a marca, né? Na verdade, o tipo, né? Seria. Se você decidir pôr descrição, produto, detalhe, também não estaria errado, não. Tá? Porque você está falando o que é o produto.
do mesmo jeito, beleza? Eu não me atentei que tinha esse campo também. Mas não fica errado não, tá bom? Certo? Beleza. Beleza? Bom, galera, esse primeiro exemplo de boa, vamos partir para o segundo então. O segundo é aquele esquema que eu expliquei anteriormente, né? Para o Lucas aí. Eu estou juntando a tabela venda, no caso, que seria a compra do meu cliente, e a venda para minha empresa, com a tabela cliente. Então eu vou lá, né? Vamos fazer aqui o select, asterisco from. Eu vou começar com a tabela venda, em conjunto com a tabela cliente, tá? E aí eu vou falar onde está o elo de ligação entre eles. Venda, ponto. Deixa eu só confirmar aqui qual que é o nome do campo para mim não fazer errado. Código underline cliente, que é o meu elo de ligação, sendo igual a cliente, ponto, se não me engano é código underline cliente também, vamos confirmar. Code underline cliente, é só code underline cliente. Bom, isso daqui resolve o join, né? Eu consegui juntar as duas tabelas e trazer tudo que meu cliente 1 comprou, né? Mas aqui eu ainda quero, aliás, todos os clientes que compraram. Só que aqui eu ainda quero ter uma condição. O nome tem que ser José, né? Então, onde o nome underline cliente seja igual a José. No caso, eu só vendi para o José, né? Se eu tivesse outras vendas aqui, iria aparecer outros nomes. É que por coincidência nesse banco só tem venda para o José. Mas mesmo assim, ó, select. Ah, tá, esqueci de selecionar o S. Pronto. Então, beleza, funcionando. Só que a questão é que eu não quero isso, né? Eu quero a soma do valor. Bom, o valor está aqui, ó, chama campo valor. Então, eu vou fazer aqui, ó, sum entre os parênteses, que é o que faz a soma, valor. Se eu executar agora, tá aqui, ó. A venda foi R$ 267 em venda para o cliente José. Quanto a esse segundo exercício, alguém tem alguma dúvida? Perceberam que eu vou fazendo por etapas, né? Eu montei uma ideia aqui por etapa. Eu fiz primeiro desconsiderando que eu queria a soma, desconsiderei a condição, depois pus a condição, aí eu fiz a soma. Pá, mas se tem dúvida, quais são as dúvidas? Vamos lá. Nenhuma? Não? Tranquilo? Todo mundo entendeu o que eu fiz ali? Bom, se todo mundo entendeu o que eu fiz ali, para a aula de hoje era basicamente isso, tá? Aí o que a gente vai fazer na próxima aula? A gente está juntando duas tabelas. Na próxima aula eu já começo a juntar mais tabelas aqui nessa história, tá? Aí eu quero fazer uns relatórios mais puxados com vocês, com mais coisas, tá? Então a gente vai trabalhar essa ideia de juntar 2, 3, 4, 10 tabelas em um inner join, tá? Para vocês conseguirem visualizar de uma forma mais ampla essas junções entre os bancos. Uma vez que a gente entendeu isso, aí a gente começa a trabalhar os outros joins, que a lógica é a mesma, só muda como eles funcionam.